alunos basicamente focados na prova 2023/1, as questões de física da prova 2023/1. E aí vão ser questões de temas variados aqui, já que é uma revisão geral, eu não vou pegar e revisar o assunto lá desde o início. Deixa eu deixar para as aulas específicas sem ser revisão, né? Mas eu vou explicar tudo o que eu faço, tá? Tentar dar da forma mais clara possível. Então vamos lá. Primeiro aqui, fala que o conceito de construir espaçonaves e habitats orbitais com gravidade simulada não é novo, e para muitos cientistas é a solução para que os seres humanos possam explorar o espaço com um menor dano à saúde. Engenheiros aeroespaciais da Texas A&M University projetaram um habitat orbital cilíndrico que gira em torno de seu eixo central, para que seus tripulantes possam ter a sensação de gravidade no espaço. Ajudaria aqui você ter assistido filmes como, por exemplo, aquele que eu esqueci a missão de Marte, que eles resgatam o astronauta que ficou em Marte, por exemplo. E tem outros que também, se você ver a espaçonave, ela vai girando. Tem outra o Passageiro, se não me engano. Bom, todos eles mostram essas naves que, enquanto navegam pelo espaço, ficam girando em torno do próprio eixo para dar uma sensação de gravidade, né? Gravidade aparente. E ela basicamente parte do princípio, se colocar aqui o interior do cilindro, você vai ver nesses filmes, que aí o astronauta, né, fica aqui para dentro, enquanto navega aqui como se fosse fatiando a nave, olhando por dentro, né? Enquanto a nave fica girando, por exemplo, nesse sentido, o astronauta fica aqui dentro. E aí o que acontece? Por inércia, quando você está numa curva, que nem quando você está fazendo a curva de um carro, dentro de um carro, e faz uma curva fechada, qual é a sensação que você tem? Que alguns chamam de força centrífuga, se você olhasse por um referencial não inercial, né? Mas para referenciais inerciais não existe força centrífuga, a explicação é inércia. A sua tendência é querer continuar em linha reta. Quando o carro vai fazendo a curva, o seu corpo tende a querer continuar em linha reta e você vai comparecer, a sensação que você tem que está sendo jogado para fora do carro. Aqui é a mesma ideia. Enquanto a nave espacial cilíndrica está girando, aqui como se fosse uma fatia do cilindro, a sua sensação é que você está sendo jogado para fora do cilindro, o que causa você pressionar aqui por inércia, faz uma pressão sobre a parede. Na verdade, todo o seu corpo se sente pressionado contra a parede. E isso dá a sensação de peso. Tá? Não é o peso real, não há gravidade aqui, não tem massa suficiente na nave para realmente te puxar, até porque te puxaria para o centro da nave, né? E aqui você tem a sensação de que é jogado para fora da nave, mas te dá uma sensação de peso. Nosso cérebro entende, nosso corpo reage como se tivesse peso, só que é como se fosse um peso para fora. Então parece que você tem peso, que alguns chamam de força centrífuga. Tá? Mas na verdade, se eu for analisar de um referencial inercial, a única coisa que está acontecendo é que, por inércia, você está pressionando a parede da nave. E seu corpo todo está pressionado contra a parede da nave. Então, te dá uma sensação de peso. Então, não faz sentido eu desenhar aqui a força-peso. Não existe a força-peso aqui. É a inércia que faz você pressionar a parede da nave. Eu não vou desenhar a força que você faz na parede da nave, porque eu estou focado na pessoa. Lembra, eu já falei em outras aulas, não sei se está onde errado, mas é importante você saber que você, quando vai fazer um exercício de dinâmica, aí você pode ver que eu estou estudando aí força centrífuga, força centrípeta, eu vou usar a ideia de força centrípeta. Você desenha as forças sobre o corpo na qual ela está aplicada. Então, não faz sentido eu desenhar o peso aqui, porque não existe campo gravitacional a priori aqui. Não falou que ele está perto da Terra. Se bem que ele falou habitats orbitais próximos à Terra, né? Mas aqui fala que ele possa explorar, não falou próximo à Terra. E é para explorar o espaço. Então, isso aqui tem que funcionar mesmo longe, mesmo na ausência de outros planetas, até porque os planetas interfeririam aí na gravidade aparente. Tá certo?
Então tem a fonte, vamos continuar lendo. Esse aqui foi o texto de base. Suponha que uma espaçonave... Esse aqui eu estou lendo com mais calma, porque ela é a mais complicadinha de interpretar, na minha opinião, das 5 que eu vou fazer nessa aula. Suponha que uma espaçonave cilíndrica seja construída com um raio de 57,6 metros, para simular uma aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, você vai ter a sensação que tem o peso igual ao da Terra, porque ela vai simular uma gravidade, vai te dar uma gravidade aparente de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, ele está dizendo que a força com que você vai pressionar a superfície da nave vai ser igual ao seu peso. Mas o seu peso não está aplicado em você, está aplicado na superfície da nave. Então eu não vou desenhar, eu vou desenhar as forças aplicadas no astronauta. Nessas condições, ao girar sobre seu eixo central, né, como se estivesse aqui, ele está girando. A velocidade escalar de um ponto na superfície externa dessa nave será igual. Ele quer saber a velocidade aqui, né, de um ponto aqui na superfície externa, para que você pressione a parede da superfície com uma força igual ao seu peso. Tá? Então agora vamos desenhar as forças sobre você, sobre o astronauta. Imagina que você seja o astronauta. Lembra que eu já falei em outras aulas, não sei se para onde isso é errado, mas se eu não falei agora estou dizendo, que você, para não esquecer de nenhuma força, você pode fazer um checklist de forças. Separa as forças em dois tipos. Forças de campo, que podem ser geradas por campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, e forças de contato, forças que para existirem tem que ter matéria tocando em matéria, contato. Como essa nave pode estar no espaço, não tem campo gravitacional nessa questão, a priori, não tem campo elétrico nem magnético. Checklist de campo já está fora. Então só pode existir força se tiver contato. Com um astronauta, a única coisa que tem contato é a superfície da nave, que está sendo pressionada com uma força igual ao peso do astronauta. Portanto, ela está reagindo sobre o astronauta com uma força que a gente chama de normal. A normal nada mais é do que uma reação a uma força de compressão sobre uma superfície. Como você está pressionando a superfície da nave com uma força de módulo igual ao seu peso, a superfície está reagindo sobre o seu corpo com uma força normal de intensidade igual ao seu peso, que seria seu peso na Terra, né? Na verdade, seu peso não é exatamente o peso, que não tem uma força gravitacional, é um peso aparente. Tá? Vou colocar peso aqui, porque a nave está te dando a sensação de que você tem um peso igual ao da Terra, porque vai te dar uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, e acabou, só tem isso sobre o astronauta. Então não tem peso e normal aqui, só tem normal nessa nave, sobre o astronauta. E essa normal vai fazer o papel de quê? Essa normal vai fazer o papel de força centrípeta. Lembra que força centrípeta, ela não existe por si só, ela é uma resultante de várias forças, ou às vezes uma única força. A força centrípeta eu sempre digo é como um papel de teatro. Você, vocês vão ser o jardim, as árvores. Fiquem aí de árvore. Força tal, vocês vão fazer juntas, vão se unir, vão fazer o papel de força centrípeta. Tá? Então a força centrípeta você não desenha, às vezes você pode desenhar até aqui. Pode desenhar, mas ela é uma resultante, é como se fosse a soma de vetores, força, que estão apontando na direção, que estão na direção do centro de curvatura do movimento. Então a única força sobre o astronauta é a normal, e essa normal, ela sozinha vai ter que fazer o papel de força centrípeta, porque é ela que provoca o astronauta a ficar girando aqui junto com a superfície da nave. Então, para finalizar aqui, para matar a questão, você tem que saber que a equação era normal, vai ter que ser responsável, agir como força centrípeta. Acabou. Essa era a equação que matava o exercício. A normal, eu vou substituir pelo quê? Eu vou substituir pelo peso, porque ela tem que ter uma intensidade. Ela tem intensidade igual à força com que eu aperto a superfície. E como eu quero simular uma gravidade de 10, é essa força com que eu aperto a superfície
vai ter intensidade igual ao peso, né? Vai ter intensidade igual ao peso. Não vou desenhar aqui, porque senão alguém vai achar que eu estou desenhando as duas forças sobre o astronauta. Tá? Então, deixa eu fazer um negócio aqui, então, deixa eu ficar mais claro. Digamos que aqui eu tirei uma foto, eu dei um zoom. Na parte da superfície aqui, do cilindro aqui onde está o astronauta. Vou desenhar ele meio separado, desconectar para ninguém pensar que eu estou colocando as duas forças sobre o astronauta. E vou desenhar o astronauta aqui, ó. Dei um zoom nessa parte aqui, ó. Na superfície vai existir uma força de compressão do corpo aqui pressionando o astronauta, que vai ter uma intensidade igual ao peso do astronauta. O peso aparente que ele teria na Terra. Peso aparente do astronauta. E por isso, como ela vai ser pressionada com essa força de compressão, que tem um módulo igual ao peso aparente do astronauta, ela reage sobre o astronauta com uma força normal, cujo módulo, agora sim ela é reação. Não é que a gente fala que em exercício normal não é reação da força-peso. Aqui ela é sempre reação à força de compressão. Aqui ela continua não sendo reação à força-peso. Ela é reação a essa força de compressão que, por acaso, tem um módulo igual ao peso do astronauta na Terra. Então, é a normal reagindo a uma força de compressão. Essa normal e essa força de compressão são par, ação e reação. E as duas vão ter um módulo igual ao peso aparente do astronauta. Portanto, aqui na equação eu vou trocar normal por peso, para ficar mais simples. E a força centrípeta eu vou trocar pela sua equação. A equação da força centrípeta é mv² sobre R. O peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então, observe que a massa do astronauta não é necessária para resolver o exercício. Aí vai dar isolando v², o 2 passa multiplicando, é igual a 2 vezes g, que eu vou trocar já por 10. Opa! Agafe. É R. mv² sobre 2 é energia cinética. Tem que concentrar de novo. v² é R vezes G. Eu já vou trocar R por 57,6 metros. Vezes G, que é 10. Então, v² é 576. Tira a raiz dos dois lados, ficaria mais ou menos 24. Mais ou menos 24. Fazendo aqui a raiz de 76. Aqui eu não vou querer um menos 24, não faz sentido, que eu quero um módulo. Né? Eu quero uma velocidade escalar, né? Isso não importa a direção e sentido. De 24 metros por segundo. Então, a resolução do exercício era rapidinha, era simples, só essa coluna aqui. A interpretação que eu achei que você tinha que tomar cuidado, tá? Para não colocar peso aqui, para não se confundir. Tá?